Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João. Fala para o seu irmão do lado, Pedro, Tiago e João. Seu irmão, né? E os conduziu em particular a um alto monte. Irmãos, há experiências e há situações nas nossas vidas que nós não devemos compartilhar com todo mundo. Nós devemos compartilhar apenas com Pedro, com Tiago e com João. Irmãos, nós devemos agir como o Senhor Jesus. O Senhor Jesus tinha 12 discípulos, mas tinham 3 mais próximos. E nas situações especiais, ele não levava os 12, ele levava os 3, Pedro, Tiago e João. E isso é ensinamento para nós. Nós devemos nos cercar de pessoas que vão ajudar no cumprimento do nosso objetivo, da nossa meta. Nós devemos nos cercar de pessoas que não irão atrapalhar, irmãos. Porque muitas vezes você vai por uma empreitada, vai fazer algo, e você leva algumas pessoas sem focar no objetivo. Você leva para agradar a pessoa. E muitas vezes você agrada a pessoa, e a pessoa não está preparada para te ajudar, e ela acaba até atrapalhando. Então, irmãos, não perca o seu objetivo, a sua meta, né? Não perca o foco do seu objetivo. E não procure agradar pessoas. Irmãos, nós temos só um compromisso de agradar a Deus. Porque muitas vezes, se você for agradar pessoas, você vai desagradar a Deus. Às vezes você vai agradar um familiar que está te pedindo algo, que está te convidando para uma festa, que está te levando para um lugar, e você vai porque quer ser sociável e desagrada a Deus. Você vai para um ambiente aonde você não vai ter oportunidade de falar de Jesus. Você vai para um ambiente aonde você só vai se contaminar. Irmão, ser cristão, ser crente não é fácil. Ser cristão fiel muitas vezes é dizer não para pessoas queridas, para pessoas próximas, porque o propósito delas, o objetivo delas, não agrada ao Senhor. Entenda, irmãos? Essa é uma decisão que eu tomei, e eu tenho levado muita bordoada na minha vida em função disso, irmão. Porque as pessoas me convidam por alguns eventos, algumas festas, principalmente festa de família, e eu não vou. Não vou porque eu não vou ter oportunidade de falar de Jesus. Eles vão zombar, vão escarnecer, eu vou dizer, não, isso não é hora de ficar falando de religião, isso não é hora de estar falando de Bíblia, né? Então eu não vou. E muitas vezes eles ficam te forçando a fazer algo que Deus desaprova. Não, é um copinho só. Não, o meu Deus não aprova isso. E agora eu sigo e faço a vontade do meu Deus. E muitas vezes eu até evito para não ver um ente querido, um familiar querido lá, bebendo, fazendo outras coisas, e até falando palavras desagradáveis lá, né? Então eu evito de ir em determinados lugares com determinadas pessoas. O Senhor Jesus fazia o mesmo e fez o mesmo aqui. Tinha certas situações que ele ia com o objetivo de evangelizar, mas depois saía de lá. Mas em situações especiais, ele levava aqueles que iriam contribuir de alguma forma para que os objetivos, os propósitos fossem alcançados. E grandes homens de Deus seguiam o mesmo exemplo, pessoal. Davi, na batalha contra os amalequitas que saquearam Siclag, ele não levou os cansados. Tinha um grupo de soldados lá que estavam cansados e falou, vocês ficam aqui, porque se vocês forem só vão atrapalhar. Então ele não levou os cansados. Gideão, quando foi para a batalha, ele pensava contar com 32 mil soldados, mas por direção de Deus ele só levou 300,
porque os demais eram desnecessários e iriam só atrapalhar. Então, em situações especiais, não leve quem possa não contribuir. Aqueles que não creem. Eu tenho certeza aqui que Pedro, Tiago e João eram os que tinham mais comunhão com o Senhor, mais obedientes ao Senhor, os que mais criam no Senhor. Né? Então não leve aquela pessoa que vai dar risada quando você disser a menina não está morta. O Senhor Jesus tirou todo aquele pessoal para fora. Só entrou ele, Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. Então aquelas pessoas incrédulas, você não pode levar em determinadas situações. Irmãos, tem uma coisa que é muito responsável, visita em hospital. Você vai visitar um enfermo, você não sabe que situação vai encontrá-lo, situação, vamos dizer, orgânica e situação também mental, né? Você não sabe. Então você tem que escolher a dedo a pessoa que você vai levar. Porque tem pessoas que acabam atrapalhando, acabam trazendo sentença. Ih, olha, do jeito que eu estou vendo aqui, eu conheci a pessoa que tinha o meu problema seu. Ah, e como é que ela está? Ah, ela morreu semana passada. Você vai levar uma pessoa dessa, pessoal? Tá? Você vai levar aquele que vai concordar na oração, aquele que tem lá uma conversão um pouco mais avançada, como Pedro, Tiago e João. Então, irmãos, essa direção nós temos que ter. O Senhor levou aqueles que tinham mais fé, mais respeito, mais reverência e mais comunhão com Ele. Irmão, tenha mais fé, honra e comunhão com o Senhor, e Ele vai te levar para experiências fantásticas. Se você quer passar por a experiência que Pedro, Tiago e João passaram aqui, tenha mais comunhão com Deus, tenha mais fé no Senhor, honre mais o Senhor, respeite mais o Senhor, respeite mais a casa do Senhor, que Ele vai te levar, porque senão você vai ficar fazendo parte do grupo dos 9 que ficaram. Mas esteja junto com Pedro, Tiago e João, acompanhando o Senhor. E aqui no versículo 2 diz: e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Uma experiência extraordinária, pessoal. O Senhor mudou a sua aparência diante deles. Brilhou o rosto do Senhor como o sol, e as suas vestes brilharam como a luz, né? Branquearam como a luz. Isto ocorreu porque eles estavam sendo arrebatados, sendo alçados aos céus. E nós vamos ver depois uma prova disso, né? Muitas vezes, Deus nos leva, quando você ora intensamente, quando você está em profunda comunhão com Deus, Deus muitas vezes nos arrebata, né? Nos arrebata em pensamento, nos arrebata em espírito, né? Até agora eu não constatei arrebatamento de corpo, a não ser aqueles da Bíblia, mas Ele nos arrebata em pensamentos. Muitas vezes o Senhor nos leva por alguns lugares, algumas situações, né? São manifestações extraordinárias que ocorrem. Pedro, Tiago e João estavam tendo um ensinamento do Senhor, um ensinamento aqui audiovisual, fantástico, extraordinário, né? Como mais ou menos as visões de Ezequiel, como as visões de Jeremias, né? Então, Deus, Ele nos leva a essas experiências, mas nós temos que ter comunhão, respeito, reverência e fé no Senhor, como tinha Pedro, Tiago e João. E aqui no versículo 3 diz: e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Moisés e Elias falavam com o Senhor. Com certeza falavam sobre a obra, né? Falavam sobre a obra que o Senhor teria que fazer. Então, a palavra de Deus diz, lá em Jó, que quem desce à sepultura não retorna à face da terra. Então eles não estavam na terra, não poderiam estar na terra, porque Moisés e Elias não voltariam à terra, é o que diz a palavra. Por isso que nós cremos que foi um arrebatamento que os 4 tiveram
né, aos céus. Né? Então, e a pergunta que sempre a gente faz é: como eles sabiam que era Moisés e que era Elias? Havia corpo lá para que eles identificassem? Haviam corpos. É o corpo de Moisés, o corpo de Elias. Nós teremos um corpo diferente, irmãos, lá no céu. Você sabia disso? Você não vai ficar vagando, nós vamos ter um corpo lá, pessoal. Está aqui, ó, primeira carta aos Coríntios, 15:40. Há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra as dos terrestres. Pula aqui para o versículo 44. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então nós teremos um corpo espiritual glorificado, como diz a palavra do Senhor, um corpo celeste, que preservará algumas características e parte da nossa alma. Tudo isso para que haja uma identificação, para que você saiba que é Moisés, para que você saiba que é Elias, para que você saiba que é o fulano, beltrano e ciclano. Né? Então algumas características vão ser preservadas para identificação, como aqui eles estavam identificando Moisés e Elias, né? Então entende, irmãos, nós vamos ter lá reconhecimento e discernimento do que está acontecendo e do que aconteceu, né? Das pessoas que foram salvas, né? Que estão lá conosco. Nós vamos ter esse reconhecimento, esse discernimento, essa identificação. E aqui nós estamos vendo que, embora eles nunca tivessem visto Moisés e Elias antes, eles souberam que era Moisés e Elias. Como é que eles souberam, pessoal? Será que Moisés e Elias apareceram lá com um crachá? Né? Escrito lá, servo do Senhor, Moisés, né, profeta do Senhor, Elias. Não, pelos relatos da palavra e pelas características da alma. Entenda, irmãos? Nós vamos ter identificado lá muitas coisas que estão relatadas na palavra do Senhor sobre a vida dos grandes homens de Deus. Então você vai identificá-los, né? Nós todos receberemos corpos celestes glorificados. Vai ser uma bênção total, irmãos, uma bênção completa. Mateus 17:4 diz: e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, 3 tendas. Uma para ti, um para Moisés e um para Elias. Pedro quis ser útil, Pedro quis ser solidário, mas ele não entendia o que estava acontecendo. Ele estava querendo fazer coisas ali materiais num lugar celestial, né? Quantas vezes nós não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor? Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes nós buscamos o entendimento de algumas coisas e não encontramos? Sabe por quê? Porque o entendimento tem que ser um entendimento espiritual. Tudo na vida tem um entendimento natural, lógico, que nós temos, mas também é um entendimento espiritual. Entendam, nós passamos a saber e ter um entendimento espiritual a partir do momento que nós começamos a seguir o Evangelho. Antes, na nossa vida, era tudo material, era tudo lógico, né? Era tudo cartesiano. Hoje nós sabemos que há um envolvimento espiritual por trás de toda e cada situação. Hoje nós estamos tendo uma visão um pouco mais espiritual. E na medida que nós crescemos em comunhão com Deus, no entendimento da palavra de Deus, essa nossa visão espiritual vai estar sendo aguçada. Então você muitas vezes vai bater o olho e vai falar: é demônio. Outras vezes você vai bater o olho e vai falar: não, é coisa da carne. Então entendam,
o nosso discernimento, a nossa visão espiritual está se ampliando, está se aprimorando, né? Hoje nós estamos enxergando as coisas materialmente e espiritualmente, né? Nós crescemos no entendimento espiritual, nós crescemos na nossa visão espiritual. Então nós sabemos hoje que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E quem é que ama a Deus? Os que me amam guardam a minha palavra, diz o Senhor. Então hoje nós sabemos que a pessoa que tem nos prejudicado lá no serviço, lá na vizinhança, seja onde for, ela não é a maior responsável por aquela agressão, por aquele prejuízo. O responsável são espíritos que bombardeiam e manipulam, enganam a mente dela. Então isso é um discernimento espiritual, uma visão espiritual. No passado, irmãos, a gente apanhava, não sabia o que fazer, não sabia de onde vinha o golpe. Hoje nós sabemos que por trás de todo mal há uma ação direta ou indireta de um espírito maligno, de um espírito enganador. Então esse discernimento Pedro não teve no momento. Não, é claro que faltou crescimento espiritual para ele, que ia avançar na medida que ele caminhasse mais com o Senhor. E isso vai acontecer conosco, né? Quando você não sabe o porquê de algumas coisas, busque a revelação espiritual, porque muitas causas são espirituais. E não haja como Pedro, tentando fazer algo material por uma causa espiritual. Muita gente, às vezes, quer libertar a pessoa de um vício através de medicamentos, né, que não vão funcionar, porque a causa é espiritual, né? É um espírito maligno que leva a pessoa para o vício, que bombardeia a mente dela, porque muitas vezes ela não quer, mas ela é levada porque há um bombardeio, uma influência na mente dela. É claro que às vezes, em certas situações, há uma dependência orgânica também, mas o maior é a espiritual, na mente da pessoa. A pessoa quer, mas não consegue, porque há demônios bombardeando a mente dela, levando ela a fazer a vontade da carne. Demônios bombardeiam a mente dela, dando um caminhão de desculpas, um caminhão de justificativas, né? Mas a partir do momento que ela começa a discernir que o problema é espiritual e começa a lutar espiritualmente, usando o nome do Senhor Jesus, clamando em oração, expulsando, repreendendo o mal, perseverando, ouvindo a palavra do Senhor, se transformando, se convertendo, essas coisas saem fora, porque a ação é espiritual. Então entendam, muitas vezes você não entende o porquê, o para quê e tal. Há discernimento espiritual. Tem que buscá-lo, tem que buscar, porque, irmãos, se o mal é espiritual, não vai adiantar você trazer soluções materiais. A solução tem que ser espiritual, através do poder de Deus, através do nome de Jesus, através da oração, através da consagração, através de jejum, e vai por aí afora. O Senhor Jesus disse que, no caso que os discípulos não conseguiram expulsar um demônio, o Senhor Jesus falou: olha, vocês não conseguiram porque vocês não estavam em consagração, vocês não oraram nem jejuaram, né? Há certas castas de demônios que só a pessoa que estiver em consagração, em santidade, é que vai expulsar. Só jejum e oração. Não é fazer o jejum e oração na hora antes, não, aí não. A pessoa tem que andar em consagração, andar em comunhão com Deus, andar em santidade, parar de se contaminar com as coisas do mundo, parar de se contaminar com as coisas que parecem ser agradáveis, porque na hora de querer expulsar um demônio, ele não vai sair, ele vai fazer como fez com os filhos de Seva, vai dar uma surra na pessoa. O Mateus 17,5 diz: e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Glória a Deus. Irmãos, Deus Pai, Ele só se manifestou 4 vezes no Novo Testamento.
E uma delas foi essa. Uma foi lá no batismo. Este é meu filho amado, né? Em quem me comprazo, que só me dá alegria, né? Então, aqui ele se manifesta, Deus Pai. Mais uma prova que eles foram arrebatados até o terceiro céu. E qual foi a ordem do Pai? Primeiro elogiou o Filho. Este é meu filho amado, né? Em quem me comprazo, né? Que só me dá prazer. E segundo, uma recomendação: escutai-o, ouça-o, ouça o meu filho que só me dá alegria. O Senhor só dá alegria a todos. O Senhor Jesus só faz o bem. Mesmo quando Ele corrige, Ele está abençoando. Então ouça o Senhor. Como é que eu vou ouvir o Senhor hoje, pastor? Através da palavra do Senhor. Como ordenou Deus Pai, ouça-o. E ouvir é mais do que escutar. Ouvir é escutar e obedecer, irmãos, né? Muitas vezes o pai fala para o filho: filho, 11 horas em casa, hein? Tá bom, pai. Filho, 11 horas em casa, hein? Tá bom, pai. Aí o filho chega 1 da manhã. Ele escutou, mas ele não ouviu, porque não obedeceu. Entende, irmãos? Então o Espírito Santo nos revela a palavra do Senhor. Escutai a palavra do Senhor, ouvi a palavra do Senhor, ouça a palavra do Senhor. Ou seja, escute e obedeça a palavra do Senhor, que o Espírito Santo nos revela através da pregação. Mateus 17, 6 e 7 diz: e os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Irmãos, experiências inéditas, extraordinárias com Deus, coisas que você nunca viu e fez antes. Para aquela pessoa que não tem preparo, para aquela pessoa que não confia no Senhor, no poder do Senhor, pode gerar medo. Irmãos, situações desconhecidas, inéditas, extraordinárias, podem gerar medo em quem não está preparado. Não, aqui eu estou na presença do Senhor, eu fui arrebatado, eu estou vendo o Senhor aqui com o rosto resplandecido, que experiência fantástica, nada mais vai me surpreender. É assim que você tem que ver. Mas não, a pessoa tem às vezes até uma manifestação de Deus e ela fica com medo. Você lembra quando o Senhor Jesus estava andando sobre as águas? Chamaram o Senhor Jesus de fantasma, né? Ficaram com medo, né? E temeram, né? Irmãos, a ordem do Senhor para nós é a mesma que Ele está dando aqui para Pedro, Tiago e João. Seja qual for a situação, fala para o seu irmão do lado: seja qual for a situação, não tenha medo. Sabe por quê, irmãos? Lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz que Deus não nos deu o espírito do medo. O medo é um espírito que não vem de Deus. Não aceite. Algumas pessoas enganadas dizem que há um medo bom. Não existe medo bom. O que existe de bom é a prudência. Nada que não vem de Deus é bom, irmãos. E se é um espírito que não vem de Deus, não é bom. Seja qual for a intensidade do medo, não aceite. Não aceite a dominação do medo. Porque o medo é um espírito que domina a pessoa e pode levar a pessoa até a morte. Tem pessoas que desenvolvem uma síndrome tal de medo que não querem sair de casa, não querem levantar da cama, tem uma perturbação intensa, acabam fazendo um suicídio lento, não se alimenta, porque ela é dominada por um espírito de medo. Ela tem medo de tudo. Por isso ela se anula, ela se restringe, ela se isola. Muitas vezes ela nem sai para fora de casa, não atravessa a rua, por medo. Esse espírito do medo tem que sair. Ele não pode dominar as nossas vidas. É o que o Senhor diz aqui, é o que diz a palavra de Deus em vários textos.
Não tenha medo. Você serve um Deus poderoso, um Deus criador de tudo, um Deus que opera milagres, um Deus que pode transformar toda e qualquer situação, um Deus poderoso que tem todo o poder. Então não tenha medo, não tenha medo. Nenhum ímpio deve ter medo, mesmo que ele não creia em Deus e ainda não creia em Deus, não busque o Senhor, não deve ter medo. Porque o medo, sabe o que o medo faz? A primeira coisa que o medo faz é paralisar as pessoas. Paralisar, fazer com que a pessoa não haja, que não tome uma atitude, não alcance as bênçãos, que não prospere. Não tenha medo. Eu vou fazer um teste lá numa empresa, mas eu estou com medo. Não tenha medo. Eu vou fazer uma cirurgia, mas eu estou com medo. Não tenha medo. Seja intrépido. Não tenha medo. Expulse o espírito do medo. Veja o que aconteceu aqui no versículo 8. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Ou seja, o medo deles interrompeu aquela experiência extraordinária que eles estavam tendo com o Senhor Jesus, com o próprio Deus Pai. Uma experiência extraordinária, um arrebatamento fantástico que eles estavam tendo, foi interrompido por causa do medo. O medo interrompe sonhos, interrompe conquistas. Muitas vezes você teme uma batalha que já está vencida. Quantas vezes você falou, se eu soubesse que era fácil assim, teria feito antes. Não fez antes, sabe por quê? Por medo. Irmãos, não aceite o medo, tenha fé. Não aceite de jeito nenhum. Seja qual for a situação, seja qual for a empreitada, Deus é contigo. Deus te socorre, Deus te abençoa. Não tema mal algum. Expulse o espírito do medo. Por que Davi agradava tanto a Deus? Porque Davi tinha coragem, ele não tinha medo. Veio um leão atacar as ovelhas, ele enfrentou. Veio um urso, ele enfrentou. Por que o povo de Deus, os soldados do exército do Senhor, ficou paralisado diante de Golias? Por causa de medo. Mas veio alguém com coragem, com unção de Deus, que confiava em Deus, falou: eu vou contra ti em nome do Deus Altíssimo, não em meu nome, mas Deus me garante, por isso eu não tenho medo. Mas você é um catatauzinho pequenininho, como é que vai enfrentar um gigante? Não tenho medo, porque Deus é comigo. Muitas vezes você está com medo de um gigante aí que não aguenta uma pedrada. Então vá para cima, conquiste. Quantas vezes você deixou de fazer algo por medo? Não faça. Está tendo uma onda de assaltos aí, eu nem vou sair de casa. Não tenha medo, irmãos. É claro que você não deve tentar a Deus, você tem que ser prudente, mas não tenha medo. Ele vai vir, mas você vai expulsar. Ninguém pode impedir o medo de vir. Ele vem, é um espírito que vem. Ele vem e tenta achar morada, mas você vai expulsar, você vai repreender, você não vai aceitar o medo, porque ele te limita, ele te cerceia, ele te paralisa, ele impede que você haja, ele impede que você tome posse de bênçãos. Não tenha medo, Deus é contigo. Você serve a um Deus poderoso, irmão. Não tenha medo. Quer ver um exemplo típico aqui? Mateus 14, 28. Aqui o Senhor Jesus estava andando sobre as águas, né? E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, o Senhor disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte enviado pelo inimigo, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou, dizendo: Senhor, salva-me.
E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? Por que você duvida do poder de Deus e tem medo, irmão? Pedro estava tendo uma outra experiência fantástica, andando sobre as águas. Mas veio o vento forte, veio o medo, e ele aceitou o medo e começou a afundar. O diabo manda o medo para interceptar, interromper bênçãos, boas experiências que recebemos de Deus. O medo estava fazendo com que o Pedro afundasse na água. O medo, irmão, faz com que você afunde. Você já viu uma pessoa que está sendo afogada? Por que ela acelera o afogamento? Por causa do medo, do pavor. Então ela fica desnorteada, fica se debatendo e acaba afundando. Qual é a solução para que a pessoa não tenha medo e seja resgatada? Você já sabe, né? Você dá um cruzado de direita nela, ela adormece e você tira ela da água. Porque se ela tiver inconsciência, ela vai ter medo e ela vai atrapalhar. O medo só atrapalha a nossa vida, irmão. Então expulsa o espírito do medo. Eles estavam tendo uma experiência fantástica, sendo arrebatados, uma transfiguração do Senhor Jesus. E tudo parou, cessou por causa que eles sentiram medo. Então resista, repreenda o medo, seja ele qual for. Não se deixe dominar pelo medo, confie em Deus, irmão. Por que duvidastes, diz aqui o Senhor Jesus? Não deixe o medo interromper as suas bênçãos, experiências com Deus. Não deixe ele te paralisar, impedir sua ação, tomada de posse. Resista, repreenda, seja ele qual for. Não deixa ele te dominar, irmão. Não deixe o medo te dominar. Irmãos, uma característica que agrada a Deus e demonstra fé é a intrepidez. Você tem a direção da palavra? Deus falou comigo pela palavra, eu tenho Espírito Santo, eu vou para cima. Não, mas e vai... Não, eu não temo. Não temas, que eu te ajudo, diz o Senhor. Não tenha medo. É uma desgraça o medo. Pessoas, elas abortam a vida por causa do medo. Pessoas se matam por causa do medo. São paralisadas, não prosperam, não crescem por causa do medo. Tem medo de tudo. Deus é contigo, irmão. Se Deus mandou você mudar de emprego, não tenha medo. Se Deus mandou você mudar de local, não tenha medo. É direção de Deus, irmão. E com a direção de Deus você vai ser mais que vencedor. Amém, irmãos? Nós vimos aqui uma experiência fantástica com muitas revelações, e a gente podia estar explorando uma série delas, mas que adianta, irmãos, se uma experiência fantástica ali com o Senhor, ou andando sobre as águas, desfrutando, e vem aí o medo e acaba com tudo, irmão. A pessoa ouve a palavra, diz que crê, vai fazer, coloca aí, vem um medo e ela não faz, ela não age e não alcança. Irmão, não tenha medo. O diabo não vai conseguir roubar a sua salvação, irmão. Ah, pastor, isso acontece. Não, Deus é contigo. E se acontecer, irmão, a melhor coisa que tem é promoção. Então não tenha medo. Tem pessoa que tem medo. Olha, pessoal, vou confessar uma coisa para você. Tem gente que tem medo de morrer. Irmão, tem gente que tem medo de morrer. Crê em Deus? Crê na salvação? Não crê. Tem que ter medo não. Vamos lá. Mulher, se prepara aí, tá? Tá tudo, a senha do banco está aqui, está tudo certinho aí, eu vou para lá, sem medo. Mas e se não der, se não der certo, eu sou promovido. Ô, glória! Amém, irmãos? Então vamos orar sem medo, irmão. Tem gente que tem medo do diabo, irmão.